Gravação iniciada, então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos a, acho que a segunda atividade da Semana da Química desse ano, são as oficinas. A nossa, mais especificamente, a gente não está chamando de uma oficina, mas sim de uma sala temática. Então, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando do evento. Tem muita coisa a ser ainda atividade. Então, aqui a gente está propondo para uma atividade bastante participativa. A gente ter módulos de apresentação, que a gente precisa muito da participação de vocês aí pelo chat. Então, espero que vocês gostem, participem e aprendam um pouquinho aqui com a gente sobre as tecnologias modernas na química, que está muito relacionado com o tema dessa edição do evento, que é a Química 4.0. Bem, então, sejam muito bem-vindos à nossa sala temática, isso daqui. Esperamos que vocês tirem bastante proveito. Para a gente dar início a essa nossa apresentação, a gente quer saber um pouco sobre o que vocês acham sobre o tema. Quando você pensa em tecnologia e química, as duas coisas juntas, relacionadas, o que vem imediatamente à sua mente? Podem colocar aí no chat o que vem na mente de vocês quando vocês pensam em tecnologia e química. Automoção, HPLC, cromatografia, analítica, espectrofotômetro, riqueza, programas de computadores. O que mais que vocês me dizem? Novas patentes, química computacional, grandes equipamentos. Massa, massa. Mas alguém tem algo a acrescentar? Então, diante disso, vocês apontaram, né, várias coisas. Peraí, só um instante. Voltei. Recursos tecnológicos aplicados à química. Então, pronto, a gente teve vários aspectos, vocês levantaram, que estão relacionando química e tecnologia, e a gente aqui na nossa apresentação, a gente vai relacionar também com alguns eixos, com alguns temas, que não mais especificamente a gente dividiu em 4 eixos, 4 temas diferentes, para trabalhar química e tecnologia. Então, antes da gente começar de fato, a gente quer propor um joguinho com vocês, algumas adivinhas, que é para ver se vocês conhecem os principais temas, os principais termos que a gente vai abordar aqui no encontro de hoje, nesse momento de sala temática. Então a gente vai dar algumas dicas, vocês vão tentar adivinhar o que é aí pelo chat, a gente vai dizer se vocês descobriram ou não. Então, a primeira coisa, isso daqui todo mundo está falando disso atualmente. Apontado como combustível do futuro, e o Ceará caminha para se tornar referência nacional em sua produção. Alguém sabe do que a gente está falando aqui? Que vai ser um dos tópicos abordados hoje? O Felipe aí acertou rapidão. Hidrogênio verde. Ao Álamo, o Felipe, o Pablo, a Ana Maria, isso aí, pessoal. Exatamente do que nós estamos falando. Hidrogênio verde. Vai ser um dos pontos que nós vamos abordar aqui. Um segundo ponto é matriz com várias propriedades adsorventes e tem a capacidade de captar e armazenar água e CO2 atmosféricos. Aqui são duas características de outro termo, outra tecnologia que nós vamos abordar. Vocês têm alguma ideia do que seja? O Pablo colocou aí umas siglas. Será que eu sei o que significa essa sigla? Me conta aí, Pablo. MOF. Zeólitas. Zeólitas é um MOF? Acho que vocês estão aí no mesmo caminho. E Metal Organic Framework. É isso aí. Esse é o segundo ponto que a gente vai abordar no encontro de hoje, uma segunda tecnologia. É a terceira.
é responsável por promover e controlar rotas metabólicas, isso aqui é em processos industriais, o nosso organismo. Usa as interações intermoleculares para mudar a conformação do substrato. Então aqui a gente parece estar falando de bioquímica, né? Alguma coisa nessa área. Vocês têm alguma ideia do que seja isso daqui que a gente vai falar? Alguém tem algum palpite aí? Os dois primeiros vocês acertaram bem rapidinho. Catalisadores, chegou bem perto, viu, professor? Alguém tem mais algum? Enzima. Enzima, opa, vocês são muito bons. Enzimas, ótimo, Iago. Resolução cinética. Tá no caminho, Pablo. Então aqui a gente vai falar também sobre enzimas ao longo da nossa apresentação. E a última adivinha, né, mais um tópico que nós vamos falar, é utilizados para identificação de disparos de arma de fogo e é introduzido na pólvora. Aqui a gente parece estar indo para uma área mais de química forense, né? Que é com essa tecnologia utilizada na identificação de disparos de armas de fogo e que é introduzida na pólvora? Alguém tem alguma ideia? Marcadores químicos. Será, hein, Jean? Alguém tem alguma coisa para dizer? Alguém é ligado nessas áreas de química forense? Bem, se ninguém tem mais nada a dizer, vamos ver se o Jean acertou, né? Marcadores luminescentes, né? Então aqui é um tipo específico de marcador químico, luminescentes, que a gente também vai abordar nessas nossas 2 horinhas, um pouco menos do que isso, que a gente vai utilizar. Bem, então, isso daqui vamos falar sobre energia, sobre hidrogênio verde, vamos falar sobre materiais, os MOFs, vamos falar sobre bioquímica, as enzimas, e vamos falar sobre química forense, essa parte de marcadores, e outras coisas ao longo da apresentação. Então a gente espera que vocês gostem, que vocês saiam daqui aprendendo algo novo, esse daqui é o nosso grande objetivo, e que vocês se interem nessas tecnologias que nós vamos abordar. Então, essas daqui são as 4 eixos temáticos que nós vamos estar trabalhando. Tecnologias modernas da química na área de energia, na área de fármacos, na área de materiais e na área de ciência forense. Então, a gente vai trabalhar dentro desses 4 vertentes. Para incentivar vocês a estarem participando aqui com a gente, logicamente a gente tem que oferecer algum prêmio, né, no final disso tudo. E a gente vai ter, no final, um quiz com perguntas acerca do que nós trabalhamos. E o prêmio desse quiz vai ser essa lindíssima caneca do PET. Então, a pessoa que ficar em primeiro no quiz, ou seja, mandar muito bem, a gente vai usar o Kahoot. E quem mandar muito bem lá vai receber o primeiro colocado, essa caneca aqui, bem bonitinha. Me digam se ela não é bonitinha mesmo. Então, se você quer ganhar ela, é só ficar atento ao longo da apresentação e responder ao quiz no final. E arrasar, né? Então, tudo bem, pessoal? Agora a gente vai dar início, efetivamente, aos nossos conteúdos, aos nossos trabalhos, começando com a área de energia, que vai ser apresentada aqui por mim, o Railson, pela Yasmin e pelo Gutierre. Então, sem mais enrolação, vamos começar, né? A gente já sabe que vamos falar sobre hidrogênio verde. Então, vamos ver o que nós vamos abordar em cima dele. Bem, quem estava na palestra de abertura hoje de manhã já deve ter visto que o hidrogênio acabou sendo do nada comentado no meio da discussão, né? Então, isso mostra o quão relevante está sendo ele dentro do contexto atual e em que em todo tipo de conversa entre cientistas ele acaba vindo parar, porque é muito interessante, porque ele é muito importante. Sendo assim, o hidrogênio ele é considerado por muitos o que nós chamamos de o combustível do futuro. E o motivo para isso é muito simples. É simplesmente o fato de que o hidrogênio, ao ser queimado, ao passar por um processo de combustão, ele leva à formação apenas de água, H2O. Ou seja, ele não vai produzir outros gases que são prejudiciais ao meio ambiente, à saúde humana, a efeito estufa, aquecimento global, etc. O hidrogênio,
Mesmo hoje, ele já é utilizado em ainda pequena escala, por exemplo, em alguns automóveis. No entanto, para que a gente possa utilizar ele numa escala global, efetivamente grande, são necessárias diversas soluções tecnológicas para sua produção, transporte, armazenamento e manuseio. E é aqui que entra a química. A química ela tem um papel essencial em todas essas etapas, em garantir que o hidrogênio seja produzido, transportado, armazenado, utilizado de uma forma eficiente e segura. Então, aqui uma perguntinha rápida aí para vocês responderem aí no chat, o que vocês acham? Opa. Todo combustível, já deu spoiler, todo combustível à base de hidrogênio pode ser considerado uma energia verde? Sim ou não? O que vocês acham? Aqui lembrando, é uma energia verde, é uma energia que se adequa aos princípios da sustentabilidade, né? Não poluição, não liberação de gases tóxicos. Vocês acham que todo combustível à base de hidrogênio pode ser considerado uma energia verde? Coloquem aí no chat, sim ou não? Acho que não. Paulo me disse que não, Jean também, Maria das Graças também, Roberto também. Então acho que está unânime aí que não, né? Então agora que a gente, vocês acertaram, realmente a resposta é não. E a nossa missão é entender o porquê, né? Ah, se o hidrogênio ele não produz gases tóxicos, a combustão dele produz apenas água, por que nem todo hidrogênio pode ser considerado verde? Bem, porque nas rotas de produção do hidrogênio, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é uma rota que possa ser considerada verde. Aqui nesse gráfico, a gente tem as principais vias de produção do hidrogênio atualmente, em 2021. A reforma a vapor de gás natural, 49%, a oxidação passiva de hidrocarbonetos, 29%, e a gasificação do carvão, 18%. Então, essas vias, elas não são consideradas vias verdes, pois a produção do hidrogênio, através delas, ela leva à produção de gases tóxicos, principalmente o dióxido de carbono, CO2. Como nós sabemos, é um dos principais vilões do efeito estufa, do aquecimento global. Então, quando a gente vê nesse panorama, o hidrogênio produzido por 96% desses processos, ele não pode ser considerado um hidrogênio verde. Apenas esses 4% produzidos através dessa via aqui, a eletrólise da água, é que de fato vão ser considerados. Então a gente pode chegar numa definição simplificada, né, do que é o hidrogênio verde, que é o hidrogênio produzido de modo ambientalmente limpo a partir da eletrólise da água com fontes de energia renováveis. Definição apresentada por Souza Filho, artigo de 2021. Então, isso daqui tem alguns pontos importantes nessa definição. Primeiro, né, ele tem que ser produzido de modo ambientalmente limpo. O processo utilizado ele não pode prejudicar o meio ambiente. Um exemplo de processo é a eletrólise da água, que é o principal, mais utilizado dessa forma. Tem outros, por exemplo, utilizando rotas biológicas, mas em termos químicos o principal é a eletrólise. E essa eletrólise, ela tem que ser realizada a partir de fontes de energia renováveis. Aqui a gente está falando de energia solar e energia eólica, principalmente. É, bem, então, falando um pouco sobre a eletrólise. A gente sabe que a eletrólise ela é o quê, né? Para relembrar a gente lá de química geral. A eletrólise ela é um processo eletroquímico que faz com que uma reação química, não uma reação redox, não ela aconteça através da utilização, da passagem de uma corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica vai provocar que uma determinada reação aconteça. No caso da eletrólise da água, a nossa reação global de interesse é a dissociação, a quebra da molécula de água, formando os gases hidrogênio e oxigênio. Então, em uma escala industrial, existem muitas técnicas que podem permitir a eletrólise da água, como, por exemplo, a eletrólise de uma solução alcalina, como, por exemplo, o hidróxido de potássio, ou a utilização de membranas, tecnologias, membranas poliméricas, como, por exemplo, a membrana polimérica eletrolítica, PEM, que é uma tecnologia utilizada para promover esse processo. Então, aqui, para a gente abordar isso, eu trouxe um vídeo que vai apresentar rapidamente esses dois processos principais e mostrando algumas vantagens e desvantagens deles. Então, eu vou só parar de apresentar aqui para apresentar o vídeo para vocês. Tudo certo por hora, galera? Bem,
Aqui a gente Tudo tem certo. sucesso. Então aqui eu vou apresentar o vídeo. Vou colocar ele sem som aqui. Aqui sem som. Que eu vou comentando ele aqui rapidinho. Então, bem, eletrólise do hidrogênio. Ocorre por dois processos, solução alcalina e membrana polimérica eletrolítica. Dois processos principais. Na solução alcalina, gente, é uma eletrólise tradicional. Uma solução, geralmente de hidróxido, tem um sistema formado por um cátodo, um ânodo, um equipamento que distribua a corrente elétrica. Então, com isso, a gente vai ter a promoção das reações, né, de oxirredução que vão levar à produção do tanque de hidrogênio. No caso, utilizando a energia solar, é onde se encontra a principal desvantagem desse método. Pois se, por exemplo, o tempo ficar nublado, a produção desse hidrogênio ela vai parar. Não é uma produção constante. Além disso, eu tenho que comprimir o hidrogênio. Então, além de ter esse problema de ficar parando a produção, dependendo do clima, eu tenho que comprimir ele separadamente, além do sistema da eletrólise. Aí surge um outro método, que é a membrana polimérica eletrolítica. Bem, nessa membrana, ela consiste basicamente de quê? De uma membrana que ela é seletiva ao próton H+. Então, ela vai pegar a molécula de água e por essa membrana só vão passar os prótons. Então, ela vai conseguir separar dessa forma o hidrogênio do oxigênio. Então, aqui a gente tem um sistema de eletrólise, um sistema tem menos como esse, no qual ela tem um cátodo, ela tem um ânodo e ela tem a nossa membrana seletiva, que é seletiva aos prótons. Então, aqui a gente tem uma demonstração básica, né, desse processo, os hidrogênios sendo separados do oxigênio. E o interessante é que, mesmo em situações de inconsistência solar, esse sistema ele continua operando, ele vai continuar criando hidrogênio. Aqui, novamente, né, a representação do processo, vai ficar bem claro para vocês que apenas o hidrogênio ele vai passar pela membrana e ser produzido. Claro, tem desvantagens, que no caso é principalmente o alto custo, pois a gente está lidando com metais caros, né? Ó. Irídio, ouro, platina, são utilizados nos eletrodos do sistema. Então, eles têm um custo elevado que faz esse processo ter um custo aquisitivo maior, né, para poder começar a utilizar ele. Bem, é isso aqui. Voltando. Bem, para fechar essa parte assim introdutória sobre hidrogênio, eu só vou relembrar aqui para vocês sobre o hidrogênio verde no Ceará, né? Não podemos esquecer que o nosso estado ele está se tornando, caminhando para se tornar uma referência na produção desse gás. E a gente pode se perguntar, por que o nosso estado está sendo escolhido para isso? E tem alguns motivos aqui que eu coloquei. Ó. Por exemplo, o nosso estado ele tem uma elevada produção eólica e fotovoltaica. Dentro da nossa matriz energética, é uma parcela muito interessante dela, tem essas fontes. Além disso, nosso estado ele tem o Porto do Pecém, o Complexo Industrial do Pecém, que tem uma localização estratégica e uma boa infraestrutura para essa produção. Além disso, o estado ele contém, né, centros de pesquisa mundialmente reconhecidos na área. Aqui, obviamente, eu não poderia estar de modo diferente falando da nossa querida UFC, que é uma referência nessa produção e que tem muito a contribuir ao longo dos anos com esse processo de produção do hidrogênio. Bem, então, aqui a gente viu sobre hidrogênio, sobre sua utilização, como ele é produzido, questão do verde, por que verde, tem que ser verde. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre fontes de energia utilizada para produzir esse hidrogênio. Eu acho que até alguém tinha falado aí na hora das adivinhas, né, energia solar. Então a gente vai adentrar um pouco mais nisso. A Yasmin, vou passar a palavra para ela. Pode passar o slide. Oi, pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre a energia solar, né? No caso, a gente surge uma pergunta, que seria como fornecer a energia necessária, a energia elétrica necessária. Como a gente está falando do hidrogênio verde, a gente precisa que essa energia provenha de uma forma limpa e renovável. E é aí que a energia solar ela se destaca,
e faz o uso de células fotovoltaicas de silício com dopagem do tipo PN. Só que esse tem uma baixa produção mundial de energia fotovoltaica, tanto quando comparado a outros tipos de energia em geral, quando comparado com outros tipos de energia renováveis. Isso está diretamente relacionado com o alto custo de fabricação dessas células. Pode passar. E aí, como alternativa, surgem as DSAC, que são as células solares sensibilizadas por corante, que quando comparado, o custo de fabricação é bem abaixo, quando comparado com as células de silício. E aí, na esquerda, a gente tem mais ou menos o esquema de como seria uma célula desse tipo, onde ela é formada por um ânodo, um cátodo, e eles estão interligados pelo eletrólito, que é formado pelo par redox do iodeto e do íon iodeto e o íon triiodeto, não aquoso. O ânodo, ele é feito a partir de uma placa de vidro. Essa placa de vidro, ela é revertida por um substrato condutor transparente, geralmente de dióxido de estanho ou algum outro material similar. E nessa placa, é depositado o semicondutor, que no caso aí seria o dióxido de titânio. Está representado aí por essas bolinhas lilás. E esse semicondutor, ele é sensibilizado por um corante, que são geralmente corantes de complexo de rutênio, que o Gutierrez vai falar um pouco mais para frente, que está aí representado por essa corzinha roxa. Já o cátodo, ele também é feito a partir de uma placa de vidro, é revestida com esse substrato condutor transparente, só que nela é adicionada uma camada de platina, que vai servir como eletrodo para facilitar a coleta de elétrons. E aí o que acontece é que quando a luz solar ela incide no ânodo dessa célula, os elétrons do corante eles são excitados e são transferidos para a banda de condução do dióxido de titânio. E a partir disso eles são levados pela corrente externa até o cátodo. Então aí eu tenho a formação de uma corrente elétrica que pode ser aí aplicada na produção do hidrogênio verde. Bom, mas eu preciso manter o equilíbrio nessa célula, porque o corante, no ânodo, eu tenho o meu corante sendo oxidado. Ele está sendo oxidado e perdendo seus elétrons, obviamente. E no cátodo eu estou tendo a deposição de elétrons. E aí que entra o eletrólito, que no ânodo ele vai regenerar o corante. Eu tenho aí a minha reação 1, onde eu tenho o meu corante oxidado, ele vai reagir com o íon iodeto, vai ser regenerado e o íon iodeto vai ser convertido a triiodeto. Já no cátodo, os elétrons que são depositados lá e nessa reação 2, eles são utilizados para a conversão do íon triiodeto novamente a iodeto. E aí eu mantenho o equilíbrio da minha célula. Pode passar. Bom, essas células, elas possuem alguns processos de recombinação, ou seja, processos de perda, que influenciam em valores menores de eficiência. O primeiro aí, o principal, seria entre os elétrons da banda de condução do dióxido de titânio e o íon triiodeto. Como esses elétrons que estão na banda de condução do dióxido de titânio, eles deixam de passar pela corrente elétrica, isso faz com que ela tenha um menor valor de eficiência. E um outro processo de recombinação seria entre os elétrons da banda de condução do dióxido de titânio e o corante oxidado, né, fazendo aí a regeneração do corante. Só que a velocidade de reação com que o íon iodeto regenera o corante é muito maior, fazendo com que esse segundo processo aí seja quase que desprezível. E aí? Bom, boa tarde, obrigado, Yasmin. Como a Yasmin já tinha falado, já falou anteriormente, eu darei continuidade, justamente aplicando a parte dos corantes. Os corantes são a base de rutênio, mas a pergunta que fica é por que usar os corantes, né? Usar os corantes porque o óxido de silício, ele sozinho, ele absorve muito bem os comprimentos de onda, aproveita muito bem os comprimentos de onda no ultravioleta, mas ele não absorve muito bem os outros comprimentos de onda. Então, precisamos dos corantes para poder ter um deslocamento dessa banda. E, no caso dos complexos de rutênio, eles são muito bons para isso. Se você prestar atenção, cada corante, como vai ser H pela sigla, o rutênio DPPZ e o rutênio DPPX, e vai ter outros no fim, a única modificação é justamente nos ligantes. Vemos que no DPPZ,
DPPZ, você tem um derivado da fenantrolina. Um DPPX, você também tem o mesmo derivado, só que qual é a diferença? Você tem dois grupos metila. Por que eu tenho que colocar dois grupos metila? Justamente para ter um acréscimo na densidade eletrônica. Que os corantes vamos testar eles no espectro, mais na frente, e vocês vão perceber a diferença entre colocar grupos doadores de densidade eletrônica e retiradores de densidade eletrônica. Próximo slide, a gente vê outros tipos de corantes também. Opa, ó, pronto. Aí você tem o rutênio, que é da piperidina, não mais com fenantrolina. E você tem justamente o N719 também, que é outro corante, que, de novo, se prestarmos atenção, ele tem dois grupos na parte da piperidina. Só que em vez de ser grupos que doam densidade eletrônica, eles vão retirar. No próximo slide, a gente vai ver, vamos ver, que por que eu tenho que usar esses corantes? Como a Yasmin tinha apresentado, mas ela só deu só uma citação, temos que melhorar a passagem de elétron para a banda de condução do óxido de titânio. E esses corantes, eles são muito bons nisso. Temos, então, de novo, o rutênio PPPZ, o rutênio bipiridina, o rutênio DPPX e o N719. Eles são bem promissores, mas só essa parte desse gap, que a gente está vendo aqui, do homem rumo, não é o suficiente para batermos o martelo e dizer qual é o melhor ou quais são os melhores, mas são bem promissores, como vocês podem ver, já que estão bem perto da banda de condução do óxido de titânio. No próximo slide, a gente veremos melhor como é que te caracteriza isso. Bem, temos dois gráficos, né? O gráfico A, na verdade, é um gráfico computacional feito por TDDFT, que... Pronto, deixei. TDDFT. No gráfico A, a gente tem que olhar, prestar atenção, como que no começo da apresentação eu falei que o oxitônio é muito bom para absorver comprimentos de ondas na região do ultravioleta. Mas ele desperdiça os demais comprimentos de ondas, principalmente dos 400 a 600. Nesse caso, os complexos de urânio são muito bons, uma vez que eles têm uma transição eletrônica, uma transição do tipo MLCT, metal para o metal ligante. No caso, aí tem todos os tipos na legenda, né, que você tem na imagem acima, no TA, você tem um zoom, se vocês conseguem perceber, que é de 400 a 700, mais ou menos. Aí lá tem as legendas. Lembrando, isso é só um estudo teórico. Já os estudos de adsorção, comparados, claro, com o branco, que é o barrel, no óxido de titânio, já na figura B, vocês conseguem ver que é essa lista mais esverdeada, né? E vocês conseguem ver que não tem um bom deslocamento nos comprimentos de onda, nos 400 a 600 nanômetros. Foi se apresentado justamente o óxido de titânio com os respectivos corantes. E você consegue perceber, visualmente mesmo, é bem nítido perceber um melhor deslocamento dos comprimentos de onda. Isso resulta em um melhor aproveitamento dos comprimentos de ondas que não eram aproveitados se tivesse somente o óxido de titânio puro. E isso dá uma melhoria, uma eficiência energética bem grande. Pronto. Então, pessoal, isso foi o que a gente tinha para apresentar na parte de energia da nossa sala temática. Agora a gente já, antes de começar materiais, a gente já pergunta, né? Tem alguma pergunta, alguma coisa para fazer? Obrigado, professora Alcineia. Alguém tem algum comentário da parte? Antes da gente seguir adiante. Se tiverem alguma dúvida, é importante tirar, lembrando do quiz no fim. Caso não, o pessoal aí dos materiais vai dar início. Boa tarde a todos. Alisson, me confirma aí se o áudio está ok? Tá sim, tá. Antes de começar, eu vou só me apresentar. Meu nome é Tairone, eu sou aluno do curso de Química Bacharelado aqui da UFC e sou bolsista do PET. Eu vou dar continuidade aqui no eixo de materiais, né? Eu liguei a câmera só para apresentar mesmo, mas eu vou desligar aqui, aí eu vou continuar só no microfone, certo? Então, como eu falei, eu vou dar continuidade aqui na parte dos materiais. Como é um campo muito amplo, né? Envolve várias aplicações e diversos materiais.
de diversos materiais, o grupo PET Química escolheu uma classe de materiais para mostrar para vocês, que é uma classe de materiais que vem ganhando destaque devido às suas diversas aplicações, como o Raíssa já tinha falado no início, que é as MOFs. Para quem nunca ouviu falar, eu acho que foi só o Pablo que tinha comentado aí, né? O Pablo já trabalhou com MOF, e foi ele que me apresentou esses materiais muito bacanas. E para quem não conhece, MOF é a sigla para o termo em inglês Metal Organic Framework. Aí vocês vão perdoar meu inglês aí, né? Mas a sigla significa esse termo aí, metal. Se você for traduzir, né, a tradução mesmo significa rede metalorgânica ou estrutura metalorgânica. Pela definição da divisão de química inorgânica da IUPAC, a MOF ela é uma rede de coordenação com ligantes, contendo ligantes, né, com espaços potencialmente vazios. Então, essa é uma definição da divisão de química inorgânica da IUPAC. As MOFs elas são formadas a partir da interação entre íons ou clusters metálicos. Esses clusters metálicos, cluster também é um termo em inglês, né? Que se você traduzir, eu não sei se tem uma tradução, mas são basicamente agregados de átomos. Como são clusters metálicos, são agregados de átomos que contêm metal. Então, a gente vai ver alguns exemplos lá na frente, que são agregados que têm uma ligação metal-metal, uma ligação com outros átomos. Então, as MOFs elas são formadas entre a interação de íons ou clusters metálicos e ligantes orgânicos. De novo, lá na frente a gente vai ver mais especificamente esses ligantes orgânicos. A interação entre essas duas espécies químicas ela é predominantemente covalente, do tipo ácido e base de luz. Né? Ligantes orgânicos são espécies químicas que vão atuar como base de luz. Então, os íons ou os clusters metálicos vão atuar como ácido de luz. Então, a interação entre essas espécies químicas é que vai dar origem à MOF. Como vocês estão vendo aqui, é uma estrutura genérica. E essa estrutura ela vai ter sempre essa unidade inorgânica, né, ou íon ou cluster metálico, e a unidade orgânica. O principal interesse nesses materiais está principalmente relacionado às propriedades bem características dessas estruturas. Ou seja, elas possuem uma alta cristalinidade, elas possuem valores elevados de área superficial, isso também vai ser muito importante nas aplicações, que a gente vai ver lá na frente. As mãos, elas são porosas, né? São microporosas, têm uma baixa densidade e têm boas estabilidades térmicas e químicas. Só para falar para vocês, se vocês quiserem me interromper, pode interromper na hora que eu estiver apresentando, porque eu estou olhando aqui no chat. Então, como eu falei para vocês, né, que a gente ia ver mais especificamente as unidades de construção, então a MOF sempre vai ter aquela unidade orgânica e a unidade inorgânica. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês dos ligantes e dos clusters metálicos. Como vocês podem ver, aqui, começando pela parte orgânica, aqui a gente tem o BDC. Como vocês estão vendo, ele é um ligante bidentado. Então, esses dois sítios que vão coordenar ou ao íon ou ao cluster metálico, vocês podem ver que é o BDC1,4-benzeno de carboxilato. Um outro ligante também muito utilizado é o BTC, que é 1,3,5-benzeno triscarboxilato. Aqui ele já possui mais, ele é um ligante tridentado, né? Já possui mais 3 sítios ali para coordenar ao cluster metálico. Um outro também aqui é 1,4-dióxido-2,5-benzeno de carboxilato. Isso aqui são alguns exemplos, mas existem outros tipos de ligantes também maiores, que têm mais densos, né, entre aspas, vamos dizer assim, que podem ser também utilizados na síntese dessas MOFs. E aí é importante salientar para vocês também que o professor disse que está falhando. Eu posso recomeçar também. Não, Tarão, tá bom. Tô escutando, particularmente escutando bem.
Aqui tá tranquilo também, tá vendo? O som aqui está então, ok. tá certo. Então eu vou continuar. Ok, vou continuar. Então, como eu falei para vocês, esses são alguns ligantes que são utilizados para formar aquelas estruturas, as morfes. E aqui, entrando na parte inorgânica, a gente tem os clusters metálicos. Por que eu não trouxe para vocês exemplos de íons? Porque na maioria das morfes que são formadas por íons, elas são muito instáveis. Então, é escolhido as morfes que são formadas por clusters metálicos, né? Que aí, quando elas se juntam a um ligante, formam uma estrutura mais rígida. Então, aqui são alguns exemplos de clusters metálicos, como eu falei para vocês. É um agregado de átomos que sempre vai ter aqui um metal fazendo uma ligação com outro metal ou fazendo uma ligação com outros átomos. No caso aqui está ligando a um oxigênio, que vocês podem ver. Ó. Aqui nesse caso já tem 3 metais. E aí esse metal ele pode ser um metal de transição ou outros metais, como metais lantanídeos, que vocês vão ver também lá na frente. Então, a interação, como eu falei para vocês, dos ligantes orgânicos e dos clusters metálicos é que vai dar origem a uma estrutura bem ordenada, que é a amorfa. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó, do BTC, né, que é um dos principais ligantes que são utilizados na construção dessas estruturas. E aqui a gente tem um cluster, ele é um cluster bem mais complexo, né, que possui vários sítios de coordenação dos ligantes. Então, a interação entre essas duas espécies químicas é que vai dar origem a uma estrutura ordenada, que é a amorfa. Percebam que uma daquelas que eu falei para vocês anteriormente, uma das principais características das amostras é que elas têm poros, né? Possuem microporos, que vai influenciar também nas aplicações dessas estruturas. Então, essa região amarela aqui, como vocês podem ver, são os poros. Certo? Qualquer dúvida, podem me interromper. E aí, falando das aplicações das motos, como eu falei para vocês, são diversas aplicações. Aqui, algumas delas eu trouxe para vocês, né, como tecnologia de sensores, agentes de liberação controlada de fármacos, ou seja, vocês podem usar a MOF como um agente de liberação controlada de fármacos. Você pode adicionar um fármaco dentro do poro de uma MOF, por exemplo, e você, sei lá, você aplicar numa célula específica e aí ela pode atuar como esse agente, né? Uma liberação controlada do fármaco. A gente também encontra aplicações no processo de separação de líquidos, microeletrônica, purificação e separação e estocagem de gases, descontaminação em corpos gases também, tem algumas aplicações bastante interessantes, catálise heterogênea, troca iônica, luminescência, química fina. Química fina, para quem não conhece, é um ramo da química que lida com aqueles produtos que requerem um alto grau de pureza, né? E são isentos de contaminação. Então, a gente pode também utilizar as MOFs para essa aplicação específica, como membranas também, e aí vai. São diversas aplicações que a gente pode encontrar com relação a esses materiais. E aí, para dar continuidade, eu escolhi 2 aplicações que são bastante interessantes, que estão dentro da química ambiental, vamos dizer assim, né? Uma delas é a extração de água atmosférica, e a outra que eu trouxe para vocês também, que a gente vai ver já, é a captação de CO2 atmosférico. Começando com a extração de água atmosférica, a gente sabe dos problemas ambientais que a gente vê, principalmente em relação à falta d'água em determinadas regiões do planeta, né? Aquelas regiões de clima árido. E aí, diante dessa problemática, surgem vários estudos com MOFs para tentar mitigar ou minimizar os efeitos da falta de água em determinadas regiões do planeta.
e uma delas é a extração de água atmosférica. Estudos anteriores já mostravam que a MOF 801, como vocês estão vendo aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, né, o poro da MOF, ela é uma MOF baseada em clusters de zircônio, como vocês estão vendo aqui, e o ligante é o fumarato. Então, a interação entre essas espécies químicas é que vai dar origem a essa estrutura, como vocês estão vendo aqui. Então, estudos anteriores já mostravam que essa MOF ela tinha uma alta capacidade de adsorção de água, né? Comparado com outras MOFs, ela tinha essa alta capacidade de absorver água nos seus poros. E aí um grupo lá dos Estados Unidos, lá do, se eu não estiver enganado, do MIT, isso, lá do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, eles desenvolveram um aparato, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, né, um protótipo para tentar aplicar e ver em condições reais como essa MOF ela age na captação de água atmosférica. Então, eles criaram esse aparato aqui, como vocês estão vendo. Ele, se vocês perceberem, é um aparato pequeno, né? Aqui vocês podem ver a tampa. Nessa linha tracejada aqui é onde foi colocado a MOF, né? Ó, não sei se dá para enxergar aqui, mas nesse tracejado aqui, ó, é só seguir a seta, é que eles colocaram a MOF. Esse aparato ele foi colocado à noite no deserto, lá nos Estados Unidos. Durante a noite, o que acontecia? A MOF ela dissolvia toda a água e durante o dia acontecia o processo de desorção, né? As moléculas de água elas eram vaporizadas e colocadas e coletadas aqui nessa região aqui que vocês estão vendo. Ó. Não sei se dá para ver uma seta vermelha, né? Mas ela era coletada aqui embaixo e tinha um coletor aqui embaixo desse aparato. Então, durante o dia, a MOF ela dissolvia toda a água e aí durante a noite, né? Durante o dia, ela era dissolvida do material e era coletado num recipiente aqui embaixo. Vocês podem ver ó, que à medida que a temperatura ia aumentando, você observava gotículas de água sendo formada. Então, o vapor da água ia sendo condensado, porque tinha um condensador nessa... Isso aqui é o condensador. Então, o vapor de água, ele encostava aqui, a água condensava e era coletada num coletor debaixo desse aparato aqui. Então, vocês percebem que à medida que a intensidade da luz, né, porque se você vê que é o horário que eles colocaram, né? Ou seja, 10h20 da manhã, 11 horas, meio-dia. E vai aumentando a incidência do sol nessa região de cima aqui, nessa região da tampa de vidro. Então, esse foi um aparato que mostrou para a gente, e aí os resultados que eles encontraram é que a MOF conseguiu coletar 280 ml de água por quilo de MOF por dia. Pode parecer pouco, mas ela mostrou um potencial muito grande de aplicação, porque assim, se você pensar, a água ela pode ser dissolvida, mas ela depois ela é dissolvida e coletada. Então, o material ele pode ser utilizado novamente. E aí, por isso que esses materiais eles apresentam uma potencialidade, né, na extração de água atmosférica. Tudo certo? Alguma dúvida? Tudo ok? Certo. Uma outra aplicação que eu queria mostrar para vocês é a captação de CO2 atmosférico. Uma coisa que eu não falei para vocês é que as interações entre as moléculas de água e a superfície do material, né, a superfície do poro do material, são a distorção, né, a distorção física, ou seja, são interações fracas. Por isso que na incidência do sol, a água facilmente ela é dissolvida no material. Agora, se falando da captação de CO2 atmosférico, também a gente já sabe toda a problemática do CO2 atmosférico.
surgiu também vários estudos para tentar minimizar essa problemática em relação a esses materiais, com as MOFs. E um desses trabalhos foi com a MOF 74, que é uma MOF que vocês podem ver aqui, ó, é uma MOF baseada em cluster de magnésio. Perceba que já mudou o metal aqui. Aquilo era o zircônio, agora aqui é o magnésio. Com o ligante 2,5 de óxido tereftalato. Então, a união entre essas duas espécies químicas dá origem a uma estrutura, como vocês estão vendo aqui, ó, que ela tem esse formato aqui hexagonal, né, os poros. E aí, esses estudos mostraram, né, que essa amostra ela tem uma alta capacidade de captação de CO2. Só que os pesquisadores eles não estavam satisfeitos com isso, né, porque eles sempre comparavam com outras MOFs. E aí, para aumentar essa capacidade, né, eles testaram, né, para ver se dava para aumentar a capacidade de captação de CO2 com essa amostra. Só para dizer para vocês que esse trabalho ele foi feito em condições controladas, não foi que nem a da água atmosférica. Então, eles usaram essa amostra, né, em condições controladas para ver se ela poderia ser melhorada na captação de CO2 atmosférico. E aí, o que eles fizeram? As MOFs, elas são divididas em gerações. Então, você tem a MOF que é formada por íons, que eu falei para vocês, né, que ela pode ser formada por íons e cluster metálicos. Se ela for formada por íons, ela é classificada como de primeira geração, porque ela é uma MOF menos rígida. A de segunda geração, ela já é formada por cluster e ela já tem uma certa rigidez. A terceira geração são formadas por MOFs que têm uma certa habilidade de... Elas não são tão rígidas, mas elas não são, como eu posso dizer, elas não são tão fracas, vamos dizer assim. Elas não são rígidas, mas elas são meio ali maleáveis, sei lá, vamos dizer assim. E as MOFs de quarta geração são MOFs que você tem a capacidade, você tem a possibilidade de adicionar outras moléculas nos poros, mas aqui não é uma adição física, é mais uma adição física. Você adiciona essas moléculas para ela ser mais seletiva na captação de outras moléculas. É no caso dessa aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas, por exemplo, aqui eles fizeram um estudo teórico para ver como era o mecanismo de captação de CO2 dessa amostra. Ou seja, eles adicionaram moléculas de amina, vocês podem ver aqui, ó, de aminas, e o que foi que eles observaram? Que a captação de CO2 ela aumentou, porque as aminas ela tornou as MOFs seletiva, ou seja, ela aumentou, né, no caso, a seletividade à molécula de CO2. Se vocês observarem as aminas, elas foram adicionadas nos poros da MOF e elas formaram uma ligação química mesmo com os metais. E aí a presença do CO2, a amina vizinha, ela atua como uma base e capta esse próton aqui. E aí segue todo um mecanismo que vocês podem ver, ó. Aí vai formar um íon, né, que é chamado de carbonato. E aí, à medida que aproxima mais moléculas de CO2, vai formando toda essa estrutura de carbonato, até completar toda a estrutura da MOF. E aí eles observaram que sim, melhorou a captação de CO2 atmosférico. Como eu falei para vocês, isso foi só um estudo preliminar, né? Não teve aquela preparação toda para ver em condições reais, mas essa amostra ela se mostrou com uma potencialidade também na aplicação e captação de CO2 atmosférico. Essas foram, assim, tem diversas aplicações. Eu queria mostrar para vocês aqui, mas como a gente não tem tempo, eu escolhi essas duas para vocês que eu achei as mais importantes e está dentro dessa discussão de novas tecnologias da Semana da Química. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aí. Tudo certo?
muito. Tá, agora eu vou passar a palavra para o pessoal aí do Fármacos. Só um segundo, pessoal, só para ajeitar aqui a tela. Pronto, show. Pessoal, se alguém puder dar um toque para mim, só para dizer se está aparecendo para vocês, tá tudo ok? Tá tudo ok, aparecendo sim. Tá passando o slide? Tá passando. Pronto, show. Então, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou aluno do Bacharelado em Química do sexto semestre e vou estar falando para vocês um pouco a respeito de uma nova tecnologia que surgiu, não bem surgiu, mas ela vem sendo tratada com mais ênfase recentemente na área dos fármacos, que vai ser a biocatálise. Então, pessoal, de início, o que seria a biocatálise? Segundo o Demigian, biocatálise é a utilização de um catalisador biológico na conversão de uma molécula que passa por um número reduzido de etapas enzimáticas, sendo o biocatalisador, ou seja, a enzima, o principal agente da reação. Então, pessoal, ele definiu aqui mais ou menos 4 linhas o que seria a biocatálise. Mas agora a gente tratando de termos um pouco menos técnicos, o que seria realmente a biocatálise? Seria a gente pegar uma rota sintética qualquer, nesse caso aqui estamos tratando dos fármacos, e a gente pega uma ou mais etapas que teríamos reações orgânicas normais, como vemos na orgânica 2, por exemplo, e a gente substituí-las por uma enzima. Ou seja, ao invés de termos várias reações, a gente pega uma etapa ou mais de uma e substitui pela catálise enzimática. Então, pessoal, já que falamos de enzima, vamos dar uma relembrada em como seria o mecanismo de ação de uma enzima. Nós temos aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, a enzima. Aqui em cima nós temos o substrato. E a gente lembra daquele modelozinho chave-fechadura, né? Nós temos aqui o sítio da enzima, no caso o sítio ativo, na qual o substrato vai se ligar, formando esse complexo enzima-substrato aqui que nós vemos no meio, que vai ser um estado intermediário. Nesse caso, o substrato ele se liga através da enzima por forças intermoleculares. Então, nesse estado intermediário é quando está havendo como posso dizer, o rearranjo da molécula, ou seja, temos ligações sendo quebradas. E na última etapa nós temos a liberação dos produtos e, por último, a enzima. Por último, não, né? Simultaneamente os produtos e também a enzima que pode ser reutilizado. E aqui temos abaixo, a enzima altera ligeiramente a sua forma à medida que o substrato se liga. Como já vimos aqui nesse esquema. Bem, pessoal, e agora vamos ilustrar um pouquinho a respeito da energia de ativação dessas reações, de reações gerais. Pode ser qualquer uma. Nós temos aqui em roxo a energia de ativação sem uma enzima. Eles percebem que é bem mais alto, demanda uma energia muito maior para que essa reação se processe. E temos aqui embaixo, no azul claro, a energia de ativação com a enzima. Ou seja, nós temos uma redução muito considerável utilizando essa biocatálise. Mas aí nessa hora vocês devem estar se perguntando assim, poxa, mas eu já vi esse gráfico aí na geral. E o Jean está escondendo coisa aí, porque ele falou para mim que isso aqui é na enzima. Mas se eu usar um catalisador qualquer, não vai acontecer essa mesma coisa? A resposta é sim, vai acontecer. Mas por que a gente usa enzima então? Se, poxa, vamos lá, você acabou de dizer que usando qualquer catalisador, obviamente vai ter uma redução da energia de ativação. E é para isso que o catalisador serve. Então, por que a gente usa uma enzima, se eu posso usar qualquer catalisador? Agora a gente vai ver aqui o porquê. Então, pessoal, quais são seus pilares que vão sustentar a aplicação da biocatálise? Por que ela vem sendo tão utilizada
nos últimos anos? Bom, o primeiro deles produz substâncias de alto valor agregado. A gente tem que as enzimas são relativamente baratas e em certos processos a gente consegue implementar etapas enzimáticas e produzir produtos finais de alto valor agregado, ou seja, eu gasto bem menos do que eu gastaria realizando reações químicas, evito de gastar reagentes e tudo mais, e no fim eu obtenho um produto com alto valor agregado. Então, o lucro é muito bom. Mas o lucro não é necessariamente um fator mais importante, né? Pelo contrário. Vemos aqui também que as enzimas elas são biodegradáveis e reutilizáveis. E por que eu falei que não necessariamente o lucro é o mais importante? Porque vamos tratar aqui desse fator de biodegradáveis, por exemplo. Se a gente está sintetizando um fármaco, trazendo aqui para nosso universo, digamos assim, e no meio dessa rota sintética eu tenho várias reações que liberam rejeitos tóxicos, por exemplo, que eu não posso simplesmente descartar na natureza, eu tenho que tratar. Então, isso vai gerar uma série de complicações, porque, como eu falei, você não pode soltar esse resíduo na natureza. Você vai ter que tratar, ou pagar outra empresa, ou ter um setor da sua indústria só para tratamento desses resíduos. E também não é só tratar, tem também os custos envolvidos no meio desse tratamento todo. Então, o fato delas serem biodegradáveis e não produzirem resíduos tóxicos é um negócio muito interessante, justamente por poupar não só os custos, mas também por poupar todo o trabalho envolvido nesse meio. E reutilizáveis. Cada enzima tem o seu número de reusos específico. Terceiro fator são bioativos, ou melhor, podem ser usados nas ciências, que no caso são os fármacos, ou seja, a gente pega essa enzima, como eu falei, a gente pode obter de forma fácil, e utilizar para usos em diversos tipos de fármacos. Cada dia mais estão sendo desenvolvidas novas pesquisas nesse meio. E o quarto, e não menos importante, a respeito da estereoespecificidade, que é uma das principais aplicações das enzimas, com toda certeza. Por quê, pessoal? Quando estamos lidando com fármacos, na esmagadora maioria das vezes, nós estamos lidando com substâncias que possuem enantiômeros, ou seja, substâncias quirais, que possuem carbonos quirais, na verdade. Então, onde estaria o problema nisso? Porque, vamos só dar aqui uma revisada rapidinha na parte de orgânica 1, lembrar o que seria uma molécula quiral. Quando nós temos, na verdade, um carbono quiral, que é aquele carbono que se liga a 4 espécies diferentes, ele vai ter um enantiômero. Ou seja, se nós pegarmos a imagem especular, nós temos aqui uma molécula, temos sua imagem especular, elas não vão ser sobreponíveis, como é o caso das nossas mãos. Eu aqui uma mão e coloco em cima da outra, nós vemos que elas não se sobrepõem, somente se eu inverter. A mesma coisa também funciona para... Aqui no caso, nós vamos ter rotações diferentes. Como vocês podem ver, temos aqui o formato tetraédrico do carbono, e ele vai ter uma rotação, seja horário ou seja anti-horário, que vai fazer com que sejam diferentes. Só que por estarem misturados, a gente não consegue saber o que é R e o que é S. Eu pego aqui uma substância X. Eu sei que essa substância tem enantiômeros, mas, poxa, eu estou olhando aqui um becker cheio de substância X. Não dá para eu olhar e sair catando, esse aqui é R, esse aqui é S, não. E esse processo de separação, pessoal, costuma ser muito complicado. Porque para a gente realizar essa separação, precisa de substâncias específicas e elas não são nem um pouco baratas e nem sempre podem ser reutilizáveis. E ainda pior, são substâncias que deixam resíduos tóxicos. Inclusive, também, a pergunta que eu deixei em aberto, agora eu falei em resíduos tóxicos, lembrei. Do porquê que não pode usar um catalisador qualquer? Por que a gente usa enzima? Porque muitos desses catalisadores, eles são feitos com base em metais pesados. Um exemplo deles é o rutênio. Tem muitos catalisadores com base em rutênio. Então, se você utiliza esse catalisador, ele vai deixar, digamos assim, resíduos de metais pesados no seu medicamento, no caso, né? E não é nem um pouco interessante que você envie esse medicamento contaminado para o paciente. Você tem que realizar essa purificação.
E essa purificação é o quê? É dinheiro, é trabalho, são custos de forma geral. Então a enzima poupa disso, justamente por não deixar resíduos tóxicos. Então agora, estereoespecificidade. Por que utilizar a enzima na estereoespecificidade? Porque muitas vezes ela consegue reagir somente com um dos enantiômeros. Como assim? Poxa, eu utilizo uma enzima, eu tenho lá uma mistura racêmica, RS. Eu utilizo essa enzima, ela, por exemplo, vai reagir somente com a espécie R. Reage com R e transforma em outra coisa, enquanto o S fica lá. E assim eu consigo fazer essa separação. Como vamos ver aqui nesse próximo slide, que vamos falar um pouco a respeito das lipases. As lipases, basicamente, são o tipo mais comum de enzima. Não é o único tipo, também temos as cetorredutases, outros tipos, mas as lipases são o principal tipo por ter uma maior gama de aplicações. E aqui, essa moléculazinha aqui é uma enzima, telanuginosos, aqui está o nome dela, e ela tem 10 ciclos de reuso. Ou seja, se a gente utilizar essa enzima nessa síntese aqui embaixo, a gente pode utilizá-la até 10 vezes. Utiliza, recupera e utiliza assim por 10 vezes, sem ter nenhum problema. Então, essa síntese aqui embaixo, na verdade, é uma parte da síntese, uma partezinha inicial, de um fármaco para a doença de Parkinson, que vamos falar um pouco mais no próximo slide. E essa aqui vai ser justamente a etapa que nós vamos ter a biocatálise. E como é que isso aqui vai funcionar? Nós temos aqui, ó, RAC2. Esse RAC é de racemato, pessoal. Ou seja, bem aqui nesse carbono que eu estou passando o mouse, ele é um carbono quiral. O que nós vemos, ó, ele vem aqui, está ligado a um carbono do benzeno, outro carbono na direita, o hidroxilo é um hidrogênio. Enfim, ele é um carbono. Só que por ser um racemato, o que nós vamos ter? Nós vamos ter R e S misturados. E para a gente só vai interessar o enantiômero S. A gente não quer saber do R. Então, o que essa enzima vai fazer? Quando a gente realiza essa reação com a enzima hexano, acetato de vinila, a 35 graus por 15 minutos, a enzima vai reagir somente com a espécie R. Vamos olhar aqui, ó. Aqui é o nosso substrato e aqui é o nosso primeiro produto. Percebam, pessoal, que ao invés da hidroxila, nós temos agora um grupo acetato. Ou seja, todas as moléculas R reagiram com a enzima e tiveram a sua hidroxila substituída por um grupo acetato, enquanto as moléculas S não sofreram nada. E aqui está ela. Agora, quando nós olhamos para os dois produtos, nós vemos que são substâncias diferentes. Um tem um acetato, o outro tem hidroxila. Sendo substâncias diferentes, fica fácil da gente separar, bem mais fácil do que separar enantiômeros. Pessoal, então comprometido, aqui nós vemos a respeito da doença de Parkinson. Temos aqui a figura de um neurônio, a sua parte transmissora e receptora, e esse aqui é o neurônio de uma pessoa comum. Vocês veem que aqui, nesses espacinhos, essas bolinhas, estão cheias de outras bolinhas amarelas, que só dopamina, normalmente em pessoas que não possuem a doença de Parkinson, e também são transmitidas sem problemas nenhum. Por isso que somos saudáveis, né? Mas no caso da pessoa que tem a doença de Parkinson, o que acontece? A dopamina, ela é produzida muito menor do que deveria ser produzido. Então, isso obviamente vai afetar a transmissão, vemos que menos dopamina é transmitida, porque pouca dopamina é produzida, e assim a pessoa tem aqueles sintomas característicos da doença de Parkinson, os tremores e tal. Então, pessoal, como isso acontece? Nós temos aqui que a dopamina, ela sofre um processo no organismo, através da monoamina oxidase B, e ela se transforma no ácido 3,4 de hidroxifenil acético. Ou seja, a pessoa que tem Parkinson deixa de ter a quantidade ideal de dopamina no seu organismo por conta dessa reação que ocorre. A dopamina é convertida nesse ácido. Então, vocês lembram do slide passado, aquela síntese que eu mostrei? Após mais algumas etapas, no caso de reações orgânicas normais, a biocatálise substituiu algumas etapas, e agora, após outras etapas reacionais,
Nós vamos ter aqui o fármaco para a doença de Parkinson, que é o mesilato de rasagiline. Aqui vemos o R7. Antes, aquele enantiomerol é o S2. Então, ou seja, 5 etapas reacionais depois, a gente obtém o fármaco. E o que esse fármaco vai fazer? Ele inibe a monoaminoxidase B, que é justamente a espécie que permite com que a dopamina seja convertida no ácido 3,4-dihidroxifenilacético. Quando a gente elimina essa monoaminoxidase B, a gente faz com que a dopamina não seja mais convertida. Sendo assim, os sintomas da pessoa que possui doença de Parkinson são reduzidos consideravelmente. Ok, pessoal? Ficou alguma dúvida? Vocês podem deixar aí no chat. Não? Nenhum? Então, pessoal, sendo assim, vou passar a palavra agora para o pessoal da parte da forense. Ok? Muito obrigado. Todo mundo me escuta direitinho? Sim, o áudio está ok. Escutamos. Show. Boa tarde, gente. Eu me chamo Débora e eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre ciência forense. E aí, nosso primeiro contato com a ciência forense, acredito que seja nas séries, né, de televisão, muito voltado para o CSI. E realmente ela é uma ciência que ela dá suporte às investigações que remetem a alguns crimes e também a assuntos legais. Nas séries a gente vê muito, tipo, química, laboratório, mas ela é uma ciência que engloba vários conhecimentos, como a física, biologia, matemática, etimologia e a antropologia. Ela não está presente também apenas nas séries policiais, tipo, nos crimes policiais. Também a gente encontra ela como auxílio para crimes ambientais, exames antidoping, né, muito comum nas Olimpíadas, em jogos de futebol, de seleção, e também para assuntos legais, né, que são mais assuntos voltados para a parte trabalhista e assuntos industriais. E aí a gente vai apresentar algumas tecnologias para vocês. No slide seguinte, a gente vai estar falando um pouquinho sobre marcadores luminescentes e nanopartículas de revelações digitais. E agora eu vou dar um pouquinho da palavra para as meninas. Oi, gente, boa tarde. No caso, eu tenho a falar sobre o marcador luminescente, que é o EUBTC. Ele é uma MOF, uma Meta Organ Framework, como já foi apresentado. No caso, esse LN se refere ao lantanídeo, uma LN MOF, no caso, o európio. E, no caso, ele é um marcador luminescente. O que seria isso? É algo que eu insiro na pólvora que vai facilitar a identificação de um resíduo de disparo a partir do momento que eu incidir uma luz UV nela, no resíduo. Então, ela vai emitir uma cor e eu vou poder visualizar aquele resíduo. Ou seja, ele serve para essa identificação. Ok. No caso, muito comumente se utiliza como marcador químico o chumbo. O marcador químico, ele se diferencia de um marcador luminescente. No caso, um marcador químico, ele fica no resíduo da pólvora, mas ele não possui luminescência. Então, é coletado esse resíduo e, posteriormente, analisado em laboratório. No caso, é muito utilizado o chumbo atualmente. Porém, também é utilizado por algumas polícias europeias o gadolínio, que também é um lantanídeo, como marcador químico. Por ele não estar presente na pólvora, muito comumente na pólvora, ele serve para identificar que aquele é sim um resíduo de um disparo de arma de fogo. Bom, no caso da LN-MOF, o BTC, que no caso é essa estrutura, esse BTC se refere ao ácido trimésico, como foi dito anteriormente também, na apresentação de materiais. E, além disso, ele é muito eficiente, foi muito eficiente para esse trabalho por apresentar uma alta luminescência, uma alta estabilidade e alta cristalinidade. Quando o resíduo da pólvora que contém essa MOF
ele sofre a incidência de uma luz UV, ela apresenta uma cor avermelhada, assim como nessa foto, e por isso pode ser um indicativo de que a pessoa em questão, a pessoa cuja mão ficou com essa marcação, ela pode ter efetuado um disparo de arma de fogo. Bom, certo, mas se ela é um marcador luminescente, isso me dá garantia, essa luminescência me garante que a pessoa em questão realizou um disparo? Não. Por isso, ela também é útil por funcionar das duas formas. A MOF e o BTC, ela não é só um marcador luminescente, ela também é um marcador químico, justamente pelo európio não estar presente comumente na pólvora. Sendo assim, ela atua das duas maneiras, como marcador químico, assim como o chumbo e o gadolínio, mas a sua diferença é que, além disso, ela também atua como marcador luminescente. Sendo assim, eu posso realizar esse processo de identificação já em loco, para ter uma preliminar, digamos assim. Bom, mas como é que essa MOF é inserida na pólvora? No caso, a bala é aberta utilizando um martelo de inércia, assim como mostra a imagem. A partir do momento que ela é aberta, é separado a espoleta do estojo, é adicionada na pólvora o marcador. E após isso, a bala é fechada novamente com a utilização de uma prensa de recarga. Esse processo de refechamento é chamado de crimpagem. E assim ela fica adicionada na pólvora para depois gerar esse resíduo na mão da pessoa que realizar um disparo. Bom, no caso, como marcador químico, quando é coletado esse resíduo de disparo de arma de fogo da mão da pessoa em questão, ele é analisado e comparado com a utilização de um VSC, um comparador de vídeo espectro. Então, é comparado em preto, por exemplo, o espectro de emissão do material que é encontrado na pólvora, ou seja, na arma, e em vermelho, o material que é encontrado como resíduo na mão da pessoa que efetua um disparo. Assim podemos ver no espectro de emissão como o espectro encontrado na pólvora e o espectro encontrado na mão é muito parecido, indicando que sim, aquele resíduo é a MOF, é o BTC, e indicando que sim, a pessoa em questão realizou um disparo com uma arma cuja pólvora tinha a minha MOF. Também pode ser feito esse processo utilizando o EDS, a espectroscopia por energia dispersiva, e assim, logo após, comparando os dois espectros, e, como podemos ver, temos apenas algumas diferenças, no caso do silício, potássio, cálcio, que são outros materiais que podem ser encontrados na pólvora, porém, no resíduo, na mão da pessoa que realizou o disparo, eu não tenho esses picos, porque esse espectro corresponde apenas ao do EUBTC, ou seja, eu estou vendo os picos de európio e principalmente de carbono. Certo. Bom, gente, eu me chamo Guilherme e eu vou continuar aqui a apresentação. A gente sabe que as impressões digitais, elas constituem uma das formas mais utilizadas na identificação humana. Ela é importante, por exemplo, na determinação de autoria de crimes. Um dos mais utilizados, agentes reveladores, é a anidrina. A anidrina é usada principalmente em suportes de característica porosa e ela, no caso, ela é dissolvida em etanol e então pulverizada sobre uma determinada superfície. Porém, a anidrina tem algumas características, entre elas ser carcinogênica e tóxica. Além disso, ela tem uma desvantagem, como por exemplo, suas impressões digitais se decompõem facilmente quando estão em contato, por exemplo, com luz e umidade, e além de um custo elevado. Pode observar aqui o mecanismo de funcionamento dela. A anidrina, ela entra em equilíbrio e libera facilmente água. A partir disso, ela pode reagir com o aminoácido,
que está presente na impressão digital. A partir disso, forma esse produto aqui. E, em seguida, o oxigênio fica com carga negativa, então ele é deslocalizado, ele fica deslocalizado, então essa carga forma essa carga deslocalizada faz com que vai existir uma dupla ligação com esse carbono, e assim há uma quebra da ligação carbono-carbono, e assim a liberação do CO2. Em seguida, vai haver outras quebras de ligações, e por fim o oxigênio vai ficar com carga negativa. Essa carga negativa é deslocada para esse carbono, que vai ficar com a dupla, e aí, a partir disso, vai ocorrer o ataque, por meio desses elétrons aqui, ao hidrogênio da água. Forma esse produto, e, por sua vez, vai reagir com a água em meio básico. Esse composto reage com a ninhidrina novamente, formando esse novo produto, e, por fim, vai ocorrer outro processo de hidratação em meio básico, gerando esse produto de cor púrpura. Esse produto de cor púrpura indica exatamente a presença do aminoácido na impressão digital. Bom, uma das formas que foram vistas por meio de estudos de substituir a anidrina, já que ela tem suas características como ser carcinogênica e tóxica, foi justamente utilizar as nanopartículas de prata. Apesar das nanopartículas de prata, apesar da prata ela ser tóxica, a partir do momento que ela é estabilizada pela goma do cajueiro, no caso, é o exemplo que a gente vai falar, que são nanopartículas de prata estabilizadas pela goma do cajueiro. Então, a partir do momento que essa goma do cajueiro consegue estabilizar essas nanopartículas, há uma diminuição da sua toxicidade em relação aos outros métodos que também utilizam a prata. O uso dessa goma do cajueiro é justamente por ele ser um polímero natural, de fonte renovável e sustentável, além de ter um baixo custo de extração. No caso, a gente pode observar a estrutura das nanopartículas. O oxigênio, que são essas bolinhas vermelhas, interage fortemente com a prata, que é essa bolinha amarela, por meio de interações eletrostáticas e impedimento estérico. Essa interação que ocorre aqui permite que vá haver interação com a impressão digital. Essas nanopartículas vão possuir cargas negativas, já a impressão digital vai possuir, por causa dos aminoácidos, vão possuir carga positiva. Então, é justamente nesses sítios que vai ocorrer esse tipo de interação, permitindo, assim, a revelação dessa impressão digital. Bom, como é que ocorre? Basicamente, há um suporte que possui a impressão digital, ele é mergulhado nessas nanopartículas, e a partir disso ele é secado a temperatura ambiente, e por fim, é tirada a foto para uma posterior análise. As nanopartículas, elas têm algumas vantagens. Entre elas, é uma baixa toxicidade, um baixo custo, e, além disso, a impressão digital vai se tornar visível mais rapidamente do que, por exemplo, usando a anidrina. No caso, as nanopartículas, cerca de 1 hora já é possível fazer a análise, e já a anidrina, cerca de, por exemplo, 24 horas que é possível fazer essa análise. Para o processo de identificação, utiliza, por exemplo, a câmera digital para um registro das imagens, e usa programas como a FIS e Photoshop para análise desses pontos característicos, além de ajustar a cor, nitidez, brilho dessas impressões digitais. E é isso, gente. Alguma pergunta? Tem uma pergunta no chat, Iago. Sim, como foi dito, no caso, a grande vantagem dela é que, por ela agir tanto como MOF, como marcador químico e como marcador luminescente, ela tem a vantagem, nesse caso, de ser marcador luminescente, porque assim, em loco,
eu já vou poder aplicar uma luz UV e ter meio que uma preliminar. Saber mais ou menos, ter um indicativo de que aquela pessoa realizou um disparo de arma de fogo. Isso já no local. Eu já vou ter um prévio, de certa forma, podemos dizer assim, antes de fazer a análise posterior no laboratório. Então, pessoal, não tivermos mais alguma pergunta, a gente chegou no momento do nosso quiz, de disputar aquela canequinha, né, que a gente mostrou lá no começo do PET, para quem ficar em primeiro, né, que vai ser sobre esses conhecimentos que a gente abordou aqui ao longo da apresentação, nada muito específico, tá? As coisas bem gerais mesmo, e vai ser no Kahoot. Então, quem puder, né, quem quiser participar, a gente já está convidando vocês a entrarem no Kahoot. Deixa eu só colocar aqui o link. E aí eu quero saber se vocês já sabem, já jogaram no Kahoot, né? Sabem mais ou menos como é. Round 6, hora de uma disputa. Aí o link para vocês irem entrando e irem colocando o PIN do jogo. Vocês digitam, aí vocês vão ter acesso ao quiz. Estamos esperando vocês. Bem tranquilo, só são 8 perguntas, bem rapidinho, a gente responde. Então, bora entrando, pessoal, vamos participar. Tá aqui aparecendo na tela, mas é 68 628 7321. Então, espera, podem ir sem pressa. Bora, pessoal, mais alguém vai querer entrar aí para participar?
Bem, acho que a gente vai dar início, né, com essas 18 pessoas, né? Um de vocês vai sair vitorioso. Então, vamos lá. Só lembrando aqui, né, para quem não conhece o Kahoot, então no Kahoot a gente vai ter as perguntas e ele vai considerar, na hora de fazer o ranking das pontuações, tanto se você acertou, se você errou, e quem respondeu primeiro. Então, quem responde mais rápido ganha mais pontos. Então aqui a gente vai ter uma pergunta teste, né, só para vocês se situarem, ela não vai valer pontos, obviamente, depois vai começar para valer. Então, basicamente, só explicando como é que funciona, né, vai aparecer aqui a pergunta para vocês, aqui no visor, no Meet, e aí na tela de vocês, que vocês entraram, vocês só vão marcar a resposta. Então, no caso, vai aparecer a pergunta com as alternativas aqui, na tela que eu estou apresentando, no Meet. Vocês vão aí para o Kahoot, no celular, no computador de vocês, só para marcar a alternativa. Então, vamos iniciar aqui no teste e a gente vê isso direitinho. Pergunta teste. Qual o tema da nossa sala temática? Aí aparece a pergunta aqui em cima e as alternativas lá embaixo. Então, aqui, ó, vocês estão vendo, 60 segundos. Quem responder primeiro sai com mais pontos. Aqui não está valendo ponto. Então, vocês veem a cor e a forma e marquem aí na alternativa de vocês. Aí a gente tem o nosso placar parcial. Aqui aparece a pergunta, Gustavo. Aí no seu visor do Kahoot aparecem as alternativas. Aqui aparece a pergunta e você só escolhe a resposta, certo? Ou triângulo, ou losango, ou círculo. Deu para entender? Então, isso aqui não estava valendo ponto, tá? Era só justamente para a gente ver essa questão, para se acostumar. Então agora, a partir da segunda pergunta, a gente vai efetivamente começar. Então aqui, né, sem ninguém com pontos ainda. Agora vamos para valer nossa primeira pergunta. Qual dessas tecnologias aplicadas à produção de hidrogênio tem como maior problema o custo elevado? Aí aqui no MIST tem as alternativas, ó, eletrólise de solução alcalina, membrana de troca aniônica ou membrana polimérica eletrolítica. Qual delas que a gente comentou na nossa apresentação que tem um custo elevado? Vocês lembram lá, né, que a gente comentou sobre na produção de hidrogênio? A gente falou que no vídeo lá, né, teve esse spoiler, que uma delas tinha um custo alto. Qual será essa tecnologia? Olha só, aqui temos nosso resultado parcial, né? A maioria acertou, 11 pessoas. Então, estamos aqui no caminho certo. A membrana polimérica eletrolítica, que, como a gente lembra lá, tem ouro, tem platina. Então, isso tem um custo adicional nela, né? Então, aqui a Ana Maria Amaral está assumindo a frente por hora. Aqui no Meet a gente também consegue ver o ranking parcial, gente. Vocês podem ver sempre. Então, vamos avançar para a nossa segunda pergunta. As enzimas são consideradas catalisadores não agressivos ao meio ambiente porque aí temos as nossas alternativas. Produzem substâncias de alto valor agregado com um número menor de etapas, realizam uma rota sintética mais limpa, reduzindo a quantidade de rejeitos, ou são as únicas substâncias que formam produtos com excesso enantiomérico. O Jean, né, falou aí um bocado sobre a enzima, relembrou uns conceitozinhos lá do ensino médio, aplicando eles na biocatálise, e o que vocês me dizem aí desses itens? Na próxima dá certo, Ana Maria. Gustavo tá aí disputando.
Não, a pergunta aparece aqui na tela do Meet, Priscila. Aí no Kahoot você só tem as alternativas. Então aqui a gente teve o placar parcial, né? A maioria acertou aqui. Realiza uma rota sintética mais limpa, reduzindo a quantidade de rejeitos. Então... a Ana Maria acertou ainda, hein? Mas o Gustavo tá subindo aqui, o Pablo também tá aqui nos disputando. Então vamos lá para a terceira pergunta. Que é a quarta, na verdade. As MOFs são formadas a partir da interação entre íons ou clusters metálicos e ligantes inorgânicos multitópicos. Isso daqui é só verdadeiro ou falso. Atenção aí no enunciado. Que pode ser visto no Meet. Então aqui o verdadeiro acabou ganhando, mas na verdade era falso. Na verdade os ligantes, pessoal, eles são orgânicos em sua maioria, né? São os metais ligados a ligantes orgânicos. Então aqui foi uma boa e velha pegadinha. Então depois dessa, a gente não tem as mudanças muito bravas. Só a estrela, que acabou avançando aqui, hein? Pegou a segunda posição do Pablo. Essa caneca tá disputada. Então, Ana Maria tá com tudo. Já pegou uns 1000 de vantagem. Quinta pergunta. Todo combustível à base de hidrogênio pode ser considerado verde. Essa afirmação é incorreta, pois a utilização do H2 como combustível leva à emissão de gases poluentes. Boa parte do processo para a produção de H2 não são ambientalmente limpos, ou a demanda energética para a produção do H2 é muito elevada. Por que essa afirmação é incorreta? Eu falei aqui, né? A gente até comentou junto no chat, vocês me ajudaram. E aí, qual é a resposta? Eita, então aqui, ó, a maioria também acertou. Boa parte dos processos ambientalmente para a produção de H2 não são ambientalmente limpos, né? Que a gente comentou, que tem um do carvão, produzem gases tóxicos, etc. Vamos ver. O Gustavo voltou a subir, mas a Ana Maria continua dominando. Será que essa caneca já é dela? Vocês vão deixar assim? Sexta pergunta. A nanopartícula abordada na área de forense apresenta baixa toxicidade. Porém, sua utilização é um método lento. Verdadeiro ou falso? Acabou de ser abordada pelo Guilherme, né, lá na parte de forense. Então, tá bem quentinho na memória de vocês. Será? Tá estranho isso daí, né, Ícaro? Vamos ver agora, hein? Aqui tivemos uma aproximação do Gustavo e do Nicolas, hein? Estão chegando perto da Ana Maria nessas perguntas finais. Pergunta 7. Dentre as vantagens de se utilizar biocatálise em uma síntese, escolha o item incorreto. Qual desses não é uma vantagem, né? Então, enzimas são catalisadores de baixo custo, mas produzem resíduos tóxicos.
Assim como os demais catalisadores, as enzimas podem ser reutilizadas ou algumas enzimas produzem excesso enantiomérico do produto de interesse. Qual é incorreto? Gustavo aí está esperançoso de pegar essa primeira posição. Vamos ver, hein? O Nicolas, pegou o segundo lugar, o Nicolas. Passou o Gustavo, o Álamo também. E a Ana Maria continua ali disputando sua primeira posição. Penúltima pergunta. São características das MOFs alta cristalinidade e microporosidade, alta densidade área superficial, baixas estabilidades térmicas e químicas. A gente falou bastante das MOFs, né, aqui em 2 das nossas 4 áreas. E aí, quais são as características dessa tecnologia, desses materiais? Vai na fé, Gustavo. De Deus. Complicado aqui, né? Alta cristalinidade e microporosidade, isso aí. Então, continuamos aqui com a Ana Maria. Na penúltima pergunta, ela está na frente. A última chance aí do Nicolas, ou do Álamo, ou até do Gustavo, né? O estudo estrutural espectroscópio mostrou que a MOF, o BTC, utilizada como marcador luminescente, possui... O que essa MOF possui? Baixa cristalinidade, alta estabilidade térmica e baixa luminescência. Baixa toxicidade, baixa estabilidade e alta luminescência. Alta cristalinidade, alta estabilidade e alta luminescência. E aí, quais são as características dessa MOF? A hora da verdade. Vamos ver. Vamos lá. Terceiro lugar é o Álamo. Parabéns, Álamo. Segundo lugar é o Nicolas. E primeiro lugar, como já vinha se projetando, Ana Maria Amaral. Eba! Muito legal, galera. Valeu! Que massa. Ana Maria, se você puder colocar aqui no chat o seu WhatsApp, o seu e-mail, para a gente entrar em contato. Certo. Vou colocar o meu contato aqui e aproveitar parabenizar vocês do PET, certo? Foi muito bom esse momento, muito diversificado, muito enriquecedor. Vocês foram ótimos, estão de parabéns, viu? Ai, que bom que você adorou, Ana Maria. A gente fica muito feliz. Pessoal, antes de vocês saírem, né, a gente gostaria de ter essa avaliação, né, ter um feedback do nosso momento. Então, a gente vai estar passando aqui no chat um formulário para que vocês possam avaliar, né, a nossa sala temática. Então, vocês respondam bem rapidinho.
E, né, já já tem outra palestra. Então, respondam o formulário, continuem participando da Semana da Química. A gente espera que essa atividade tenha sido bem proveitosa para vocês. Tenham aprendido um pouco sobre essas novas tecnologias. E é sobre isso. Que massa, Yuri. Que bom que você gostou. A gente fica muito feliz. Tá certo, mano. Lembrem de responder o formulário, galera.